E aí, meu amigo, tudo bem com você? Que bom que você veio aqui mais uma vez, a paz do Senhor. Se você já é inscrito do canal, eu peço a você que dê o seu like aí. Você vai estar nos ajudando bastante. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Eu tenho certeza que você foi enviado por Deus aqui. Então, já dá o teu like aí também para nos dar aquela fortalecida. E é isso aí. Com Jesus eu aprendi que tudo isso aqui é passageiro, né? E que nós precisamos cuidar da nossa alma porque ela é eterna. E como eu confiei em Jesus Cristo? Por que eu confiei nesse homem? Uma vez que ele veio de uma origem humilde, simples, digamos assim, né? Ele era um carpinteiro, não nasceu em berço de ouro, mas ele trouxe uma grande revolução. Se ele era só um carpinteiro, como que ele conseguiu, com suas próprias forças, chamar a atenção de tantas autoridades para ele, fazendo com que essas autoridades se alarmassem, né? Alguns tivessem inveja, como os escribas, os fariseus, tinham inveja dele, e fazia com que outras autoridades se prostrassem a ele, como por exemplo ali o centurião, que tinha um servo enfermo. Por que aquele centurião, ali no Evangelho de Mateus, não foi caçar um médico para seu servo uma vez que estava enfermo? Foi atrás de Jesus. Certamente Jesus fez grandes prodígios para que aquele homem, aquele romano, fosse até aquele judeu pedir cura, ainda chamando ele de mestre, e se dizendo indigno de que Jesus entrasse até mesmo dentro da sua casa. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé nem mesmo em Israel. E o servo daquele homem foi curado. Isso me leva a crer que Jesus é Senhor. Um homem de origem tão simples causar esse reboliço tudo naquela região, né? Outro caso que me faz acreditar que Jesus é Senhor. Ali Nicodemos era um homem instruído na palavra. Mas o que Jesus disse que incomodou Nicodemos a ponto dele querer tirar dúvidas com ele, né? Se ele já conhecia as Escrituras, por que também que ele não foi em outro fariseu tirar sua dúvida? Mas foi em Jesus, que era um carpinteiro. Jesus falou alguma coisa com ele que chamou muita atenção dele, deixou ele muito incômodo diante daquela situação. Assim como ele fez comigo. Mas quem consegue reunir pessoas há tanto tempo assim, né? Já se passaram milhares de anos, e mesmo assim o nome dele não foi apagado, e ele cada dia mais cresce, mais é propagado, a ponto de encontrar pessoas que estão dispostas a até mesmo entregar a vida para fazer com que o nome dele seja conhecido entre as nações. Pessoas entregaram a vida no passado e continuam a entregar ainda hoje, porque em muitos países ainda é proibido o evangelho ser pregado, né? O nome de Jesus ser pregado. Por quê? Né? O que tem de mais em pregar o nome de Jesus, né? Simplesmente é o diabo que cega as pessoas e querem ver Jesus como um inimigo, uma vez que ele está trazendo a salvação. Alguns governos se levantam contra isso, a maioria na realidade, porque o inimigo se aposta das suas lideranças e faz com que eles persigam quem leva essa liberdade, né? Jesus, ele não veio aqui se colocar como rei dessa terra aqui, digamos assim, eu vou tomar todos os reinos agora e eu vou destruir todos os reis. Não. Ele proferiu um reino, mas era um reino eterno. E mesmo assim isso já incomoda demais muitos reinos, muitos governos, a ponto de não quererem que ele seja propagado entre o seu povo. E para isso, se for necessário, eles matam quem propagam. Então, mesmo diante de tanto tempo, mesmo olhando para a humildade de Jesus, e na realidade olhando para a humildade de Jesus e o poder de influência que ele teve e tem e sempre terá diante das sociedades na terra, eu acredito que ele é Senhor, porque ele ainda causa muito diante do povo, né? Mesmo que ele ainda não esteja aqui fisicamente, ninguém consegue apagar o nome dele. Ninguém consegue fazer com que ele seja esquecido ou seus ensinamentos sejam esquecidos. E cada dia, pelo contrário, cada dia o nome dele mais cresce, né? Mais se torna conhecido diante das nações. Então, esse é o motivo, o maior motivo que eu acredito que Jesus
é Senhor. Porque ele não tinha poder político, não tinha poder econômico, não tinha qualquer outro tipo de poder diante da sociedade, mas trouxe uma revolução que perdura até hoje e certamente perdurará para sempre, porque os servos deles estão dispostos a morrer por ele, se necessário, né? Porque já conheceram uma verdade que é incontestável, vem confrontar a nós, e nós permitimos que elas nos confrontem, simplesmente para poder agradar a Ele, porque já tivemos experiências com Ele e queremos ter muito mais experiências com Ele, e para isso é necessário renúncias, é necessário conhecimento dEle. Então é isso. Eu acredito que Jesus é Senhor, porque ninguém nunca conseguiu apagar o nome dEle, nem nunca vai conseguir apagar. Pode vir governos, podem vir o que for, mas o nome dele dura para sempre. Ele já vinha sendo anunciado antes do Novo Testamento, ali desde Gênesis, e continua sendo anunciado até hoje, né? Ninguém apagou a sua história e nem consegue apagar. Então, é por isso que eu creio em Jesus. Então eu falo, olhando para o ponto histórico, eu analisei aqui e falo esses motivos pelos quais eu creio nele. E também tem, olhando pelo lado íntimo meu, né? Que só eu e ele sabemos das coisas que nós vivemos, né? Então é isso aí. Fica com Deus. Um abraço para você. Eu espero que você busque conhecer a Jesus, porque quem não conhece Jesus está andando em trevas, anda como um cego. E é necessário que a gente venha conhecer Ele para cada dia mais melhorarmos, evoluirmos e viver uma vida plena. Então, se você está aqui nesse canal, acredito que você tem interesse de conhecer a Jesus. Eu também, cada dia mais que eu prego aqui, que eu falo do nome dele, é porque ele já falou comigo, como eu falei antes, e eu gosto de transmitir isso para você, porque me edifica e eu acredito que edifica você também. Então fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.